salvação que custou a própria vida do Filho de Deus. A pergunta é a mesma: como você tem se apegado? Ou como você tem reagido às verdades que você tem ouvido, que você tem aprendido ao longo desse ano, ao longo da sua vida? Quem não aceita, rejeita. Mesmo que talvez não assuma e não declare esta sua rejeição em palavras, mas é assim quanto ao Evangelho. Já estou de volta com você. Esse é o programa A Voz da Profecia. E é hora de juntos nós orarmos a Deus para, em seguida, recebermos a mensagem que o Senhor preparou para a gente nessa hora. Eu convido você a pensar em Deus comigo. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e sempre totalmente carentes da iluminação do Espírito Santo, para que nós tenhamos a compreensão correta da Tua Santa Palavra. Por isso, humildemente, Senhor, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Estamos nos aproximando de mais um final de ano, e eu estava esses dias pensando quantas oportunidades ao longo desse ano Deus tem dado a mim e a você, de nós o conhecermos, de conhecermos a sua palavra. E qual tem sido a nossa reação diante daquilo que Deus tem nos revelado, diante da maneira como o Senhor tem nos alcançado e nos orientado? Vamos à Bíblia? Eu convido você para o texto que está aqui na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, já pertinho do livro do Apocalipse, capítulo 2. Vou ler inicialmente os versos 1 a 4. Está escrito assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Essa carta aos Hebreus, ela é anônima. Não há no texto nenhuma referência ao seu autor. No entanto, há muitos estudiosos, eruditos bíblicos, pesquisadores, comentaristas que creem, por algumas razões, de que essa carta seja de autoria do apóstolo Paulo. Então eu vou considerar essa possibilidade. Acredita-se que a carta foi escrita no ano 63 da era cristã. Paulo estava em Roma, em prisão domiciliar, e a razão de sua prisão não era outra senão o fato de ser um pregador do evangelho, um missionário. Ele estava em prisão domiciliar em Roma, e ele escreve a princípio para cristãos judeus que viviam na própria cidade de Roma. Mas é claro que essa mensagem, esse texto, se aplica a toda a igreja de Deus ao longo da era cristã. E veja como que o texto que eu li começa: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas, diz Paulo, nós jamais nos desviemos. A questão é que, quando ele diz assim, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, a questão é que, no capítulo 1, Paulo nos diz assim, o capítulo começa assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então veja, o tema do capítulo 1 da carta aos Hebreus tem a ver com a superioridade do Filho de Deus
sobre os anjos. E a tônica de Paulo é no sentido de que Deus nos falou no passado através de anjos, e muitas vezes, é claro, usando homens também, os profetas. Mas agora, como está escrito aqui, Deus nos falou por meio do Filho. O Filho de Deus, que se tornou homem e habitou entre nós. Então é por isso que no capítulo 2, verso 1, Paulo diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, às verdades aprendidas, porque agora é o próprio Filho de Deus que tem falado. E então ele diz assim: para que nós dessas verdades ouvidas, aprendidas, nós jamais nos desviemos. E vem a advertência: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, fixa, certa, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Salvação que custou a própria vida do Filho de Deus. Salvação que tem a ver com a vida eterna para todos nós. Paulo diz assim: a palavra que foi falada por meio de anjos se tornou firme, se tornou certa. Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Aqueles que, em ato deliberado de desobediência, aqueles que erraram de forma consciente, que rejeitaram a mensagem que eles ouviram através dos anjos, eles receberam justo castigo, eles foram punidos. E aí Paulo diz assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Essa aqui é uma pergunta retórica. A resposta é óbvia: nós não escaparemos. Se aqueles que ouviram a mensagem por meio de anjos e ainda assim conscientemente rejeitaram a mensagem, se eles não escaparam, se eles foram punidos, como que nós escaparemos? Nós que temos tido o privilégio ainda maior de receber a mensagem de Deus por meio do próprio Deus, do seu Filho que se tornou homem e habitou entre nós, como escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação? A pergunta é a mesma. Como você tem se apegado? Ou como você tem reagido às verdades que você tem ouvido, que você tem aprendido ao longo deste ano, ao longo da sua vida? Mais um ano está se findando. Quantas vezes Deus nos falou esse ano? Qual tem sido sua reação? Qual tem sido sua resposta? É interessante que, lendo os evangelhos, a gente vê que em todos eles, por mais de uma vez, nós notamos diferentes reações de diferentes pessoas à mensagem pregada por Cristo e à própria vida de Cristo. Por exemplo, Mateus capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser acompanhar o texto, Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. Eu vou ler Mateus 12, versos 22 a 24. Na minha Bíblia está escrito assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado cego e mudo. Jesus curou o homem. E o homem passou a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, o filho de Davi? Observe, Jesus cura um homem, liberta um homem endemoniado, que além disso era cego e mudo. E quando as pessoas veem o milagre realizado por Cristo, elas dizem assim: não seria esse o filho de Davi? Essa expressão filho de Davi é uma expressão messiânica. Quando eles dizem assim, não seria esse o filho de Davi, é como se dissessem: não seria esse o Messias que nós aguardávamos? O Salvador, o Libertador prometido? O coração das pessoas se enche de esperança quando eles veem o milagre realizado por Cristo. Mas veja aqui a reação de outros, verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios.
Enquanto o povo se encanta, fica maravilhado e cheio de esperança, vendo Jesus como o Messias prometido, os fariseus, que eram líderes religiosos, eles dizem assim: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Você percebe reações completamente diferentes diante do milagre realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Quer ver outro exemplo? Aqui, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nos versos 17 e 18. Na minha Bíblia está escrito assim: e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Só para explicar um pouquinho o contexto, Cristo chegou num determinado lugar e se encontrou com um homem endemoniado, que era possuído pelo diabo de tal forma que ele possuía assim uma força sobrenatural, ao ponto de quebrar correntes, quebrar cadeias. E esse homem totalmente oprimido pelo diabo, ele vivia nos sepulcros, no cemitério, clamando, se cortando, se machucando, uma situação terrível, uma cena deprimente. Jesus libertou esse homem do poder do mal. E é interessante que, quando Cristo vai libertá-lo do poder do mal, os próprios demônios pedem que Jesus os coloque nos porcos. Então, a Bíblia diz que o mal entra naqueles porcos, numa grande manada que está ali, e os porcos caem no despenhadeiro e eles morrem afogados, eles caem no mar. Os donos dos porcos, do povo da cidade, quando eles veem e ficam cientes dessa situação, eles é que dizem, eles pedem com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Eles não querem saber de Cristo, mas o homem a quem Jesus libertou do mal, está escrito com insistência, ele pede que Jesus o deixasse ficar com ele. Mas aí Jesus disse para o moço: não, você vá para a cidade e testemunhe para as pessoas o que Deus fez por você. E ele foi pregar o Evangelho. Mas observe, uns querem que Cristo se retire do meio deles. O outro, que experimentou o milagre, ele quer seguir com Jesus. Durante todo o ministério de Cristo foi assim. Uns queriam segui-lo e outros o rejeitavam, o desprezavam e até o perseguiam. Outro exemplo está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Esse é bem conhecido. Os dois malfeitores, também chamados de dois ladrões, que foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Cristo. Lucas capítulo 23, versos 39 a 42. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Dois homens crucificados com Cristo, um à sua direita e outro à sua esquerda. Crucificados pelo mesmo crime, condenados pelo mesmo crime. Eles eram ladrões, foram condenados pelo mesmo sistema, receberam a mesma sentença. Estavam rodeados pela mesma multidão e estavam à mesma distância de Cristo, sendo um à direita e outro à esquerda. Mas uma diferença crucial. Um deles estava com o coração totalmente fechado para Deus. Ele estava perto de Cristo em relação à sua visão, ao seu olhar, mas no sentido espiritual ele estava completamente distante do Senhor. Já o outro malfeitor
Ele estava com o coração aberto para Deus. Não havia nada de bom na história daquele ladrão que devia ser lembrado. Mas o homem não poderia ser esquecido, porque o coração dele estava aberto para Deus e ele clamou pela misericórdia do Senhor. Você percebe? Eu posso dizer que esses dois homens representam duas classes de pessoas que ao longo da história se revelam. Aqueles que são sensíveis à voz de Deus, à palavra de Deus, ao amor e à graça de Deus, e aqueles que se fecham completamente para o Senhor, diante da oportunidade que lhes é dada. Quer ver um outro exemplo agora no Evangelho de João, capítulo 6? Jesus realizou um milagre no dia anterior, multiplicando pães e peixes. E a Bíblia diz que então, no dia seguinte a esse milagre, uma multidão ainda maior estava diante de Jesus, e Cristo se entristece e diz assim: vocês estão aqui não porque compreenderam a mensagem, o sinal do milagre que foi feito, mas porque vocês comeram pães e se fartaram. E aí Cristo faz um poderoso sermão, e ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Porém muitas pessoas não compreenderam a mensagem de Jesus. E olha só o que está escrito aqui, João capítulo 6. Eu leio agora versos 66 a 69. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quando Cristo prega e muitas pessoas não entendem, Jesus fica triste porque vê que as pessoas o estão abandonando, estão virando as costas para Ele. Elas dizem assim, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? E desistiram de seguir Jesus. Então o mestre olha para os seus apóstolos, dos discípulos, e diz assim, e vocês também vão me abandonar? E Pedro nessa hora diz, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Que declaração linda! Enquanto uns viram as costas para Jesus e desistem dele por não compreendê-lo, Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Você percebe com tudo isso que não há neutralidade no campo espiritual? E aliás, Jesus disse isso, Mateus capítulo 12, verso 30. Quem não é por mim, diz Cristo, é contra mim. Quem comigo, diz Cristo, não ajunta, espalha. É isso mesmo. Não há neutralidade no campo espiritual. Significa que quem não aceita, rejeita. Mesmo que talvez não assuma e não declare essa sua rejeição em palavras, mas é assim quanto ao Evangelho. Quem não aceita, rejeita. Não é possível, com relação à questão espiritual, ficar em cima do muro. Você já ouviu essa expressão, né? Ficar em cima do muro, tem uma atitude de neutralidade. Eu ouvi até certa vez uma historinha, claro, isso é só uma historinha criada para ilustrar o ensino. A historinha de um indivíduo que estava em cima de um muro, e então ele olhou para um lado e viu que de um lado lá do muro estava o diabo, e do outro lado estava Jesus, e o moço estava ali em cima do muro, e de repente ele ouviu Jesus dizer assim, filho, desça do muro, vem para cá, vem estar comigo, vem. E Jesus insistia, filho, vem, eu estou esperando você, desça daí. Mas aí ele olhava para o outro lado do muro e via o diabo quieto, passivo, apenas olhando para ele.
E aí ele olha de novo para Jesus e Jesus diz: eu já lhe disse, filho, venha, desça, vem para cá, eu estou chamando você. Eu amo você, eu perdoo você, eu ajudo você, vem, desça. E aí de novo ele olha para o outro lado e vê que o diabo está parado, não diz nada. Então o moço fica inquieto e ele olha para o diabo e diz assim: ei, você não está vendo que Jesus está me chamando para estar com ele? E você? Você vai ficar parado aí? Não vai me chamar? Você não vai dizer para eu descer do muro e ficar com você? E aí o diabo respondeu assim: não, eu não preciso chamar você para vir para cá. Sabe por quê? Porque o muro é meu. Ou seja, quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Acredite, meu amigo, minha amiga, não existe terreno neutro quando o assunto é espiritual. Por isso que Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem não está conscientemente comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Há alguns anos eu fui com um amigo, também pastor Marcelo Carvalho. Nós fomos juntos a um encontro de jovens no sul de Minas Gerais. O pastor Marcelo foi chamado para fazer algumas palestras para a juventude e eu fui convidado para fazer um sermão, fazer uma mensagem bíblica. E nós fomos juntos àquele evento lá dos jovens. E eu me lembro que no sábado de manhã o pastor Marcelo fez uma linda palestra lá para a juventude. Eles amaram o jeito dele descontraído de apresentar e com um conteúdo muito bonito, muito atual, muito pertinente para a nossa juventude. E depois que o pastor Marcelo fez a sua palestra, eu tive a oportunidade de pregar, de fazer o sermão. Bem, depois conversando com o pastor Marcelo após o almoço, ele me disse assim: Gilson, há pouco eu me encontrei ali no refeitório lá do local onde nós estávamos, no restaurante. Ele disse: eu encontrei um moço que veio falar comigo e ele me disse assim: pastor, muito obrigado por sua palestra, foi tão boa, tão bonita. E depois ele acrescentou: e o sermão também que o pastor Gilson fez foi muito bom, tocou o meu coração e da juventude. E o Marcelo disse: que bom que você gostou da minha palestra, da mensagem do pastor Gilson. E ele disse: pastor, eu gostei, eu achei tudo ótimo, tudo lindo, mas, olha o mas. Quando vem o mais, aí vem a bagaceira, não é? Quando vem o mais, está dizendo assim: agora eu vou falar outra coisa. E o moço disse assim para o pastor Marcelo: mas pastor, é triste saber que o congresso, que o encontro aqui da juventude acaba amanhã, no domingo, meio-dia. E aí nós vamos para casa e nada muda, não é, pastor? Tudo continua da mesma forma. E o pastor Marcelo disse assim para ele: como que você quer dizer? O que você quer dizer com isso que nada muda? Ele disse: pastor, quantas vezes eu já ouvi sermões, palestras, e me senti motivado a ter uma nova vida, uma vida de mais santidade, na presença do Senhor, de mais oração, mais estudo da Bíblia. Mas eu já ouvi isso tantas vezes, e na hora assim eu me sinto tocado, comovido. Mas o senhor sabe, pastor, o congresso amanhã acaba, todo mundo vai para casa, e a vida segue do mesmo jeito, nada muda. Acredite, muda sim. Se não muda para melhor, muda para pior. Toda vez que você ouve uma mensagem bíblica, uma mensagem evangélica, você está sendo aproximado de Deus, ou você está se afastando dele cada vez mais. Tudo depende de sua reação diante da mensagem que você recebe. Você compreende? A palavra de Deus nos salva ou nos condena. Depende de nós, como nós reagimos diante dela. As verdades bíblicas, elas têm como propósito nos salvar, nos santificar, nos aproximar de Deus. Mas quando nós rejeitamos esta mensagem,
quando nós nos tornamos indiferentes a essa mensagem, em vez de nos salvar, nos santificar, nos aproximar de Deus, essas mesmas verdades bíblicas, elas nos condenam, nos endurecem nosso coração e nos afastam ainda mais do Senhor. É triste pensar, porém isso é realidade. Muitas vezes, os que mais conhecem a palavra e que mais ouvem a palavra são aqueles cujo coração está mais endurecido para Deus. Sabe, quando eu falo isso para você, Deus sabe que no íntimo de minha alma eu tremo, porque quanta oportunidade eu tenho tido de conhecer a palavra, quantos sermões ao longo da minha vida, desde menino, eu já ouvi, quantos conselhos do Evangelho eu já recebi, quantos apelos Deus já fez ao meu coração, usando diferentes pessoas em diferentes lugares, diferentes circunstâncias. Como você tem reagido à mensagem do Evangelho que tem chegado até você? Lembre-se disso muitas vezes. Os que mais conhecem, os que mais estão próximos do altar, são aqueles que mais estão longe de Deus. Eu fico pensando em mim, fico pensando, por exemplo, aqui nos meus colegas que trabalham aqui na Novo Tempo. Os meus amigos que estão aqui por trás das câmeras, eles ouvem sermões todos os dias, e às vezes vários sermões por dia. Eles estão cada dia se aproximando mais de Deus, ou eles estão cada dia se afastando mais do Senhor. Essas verdades que eles estão ouvindo, e que eu ouço ao longo da minha vida, e que você também tem tido o privilégio de ouvir, essas verdades estão nos aproximando de Deus ou nos afastando dele. Estão nos salvando ou nos condenando, nos santificando ou endurecendo o nosso coração. Tudo depende da maneira como nós reagimos diante do Evangelho que nos é apresentado. É por isso que aqui mesmo na carta aos Hebreus há uma forte advertência. Mais uma. Agora no capítulo 3, eu vou ler os versos 12 a 15, está escrito assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. Paulo diz: tenham cuidado, irmãos. Ei, você que tem tido o privilégio de conhecer o Evangelho, você que não é ignorante em relação às coisas de Deus, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Mas será que alguém que tem tido o privilégio de conhecer o Evangelho pode ter um coração mau e descrente? Pode. Até pior ainda do que aqueles que não conhecem o Evangelho. Cuidado para que vocês não tenham um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, diz Paulo, animem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E ele diz assim: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato nós guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Quem endurece o coração está condenado à perdição, à condenação eterna. Somente aqueles que são sensíveis à voz do Espírito é que recebem do Senhor o perdão dos seus pecados, o poder para terem uma nova vida e um dia a vida eterna. Você se lembra da história dos construtores da Arca de Noé? Noé não construiu aquela grande embarcação sozinho, é óbvio que não. Além da ajuda de sua família, certamente centenas de homens
ajudaram Noé na construção da arca. E eles ouviram durante todo aquele tempo Noé falando a respeito da iminência do dilúvio. E certamente muitos deles se sensibilizaram diante da pregação de Noé. Porém, na medida em que o tempo foi passando, eles foram resistindo à mensagem, eles endureceram o coração. E a despeito de terem trabalhado na arca, quando a porta da arca se fechou, eles estavam todos do lado de fora e se perderam. Cada vez que o ser humano resiste mais à voz de Deus, ele vai ouvi-la menos e para mais longe de Deus vai. Por isso que a palavra de Deus diz assim: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Enquanto você hoje vive e está sendo sensível à voz de Deus, não endureça o coração. Deus te abençoe. Que essas verdades que temos ouvido ao longo desse ano e ao longo de toda a nossa vida estejam contribuindo para a nossa salvação, nossa santificação, e não para a nossa condenação, para o endurecimento do nosso coração, não. Tomara que seja para a salvação, para a santificação, para a vida eterna. Vamos ouvir a música. O Quarteto Arautos do Rei está pronto para cantar. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Uma referência à primeira vinda de Cristo. Na plenitude do tempo quer dizer no tempo certo, no momento exato, segundo a indicação profética. Deus enviou o seu Filho para cumprir a missão de servo sofredor, para viver e morrer em nosso lugar. Acredite, conforme o quarteto cantou, vai chegar a hora também em que o pai dirá ao filho outra vez: filho, chegou a hora. É hora de cumprir a segunda parte do plano da salvação. Agora você deve se manifestar em seu resplendor e glória. Você agora vai como Messias triunfante, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar aqueles que receberam você como Salvador pessoal. Vai chegar a hora quando o nosso Senhor se manifestará. E como será lindo esse dia. Lá na cruz, quando Cristo disse as palavras está consumado, você sabe, Jesus estava dizendo assim: minha missão está cumprida. O preço para a salvação da humanidade está pago. É como se Cristo dissesse agora: todo aquele que desejar terá o perdão dos seus pecados, a reconciliação com o Pai e o direito de vida eterna. Mas olha, esse mesmo Cristo que na cruz disse está consumado, Ele está hoje no santuário celestial intercedendo por nós. E vai chegar o momento quando Ele dirá: está feito. Está feito significa a obra está concluída. E a partir desse momento, Jesus vem para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Aqueles que aceitaram o seu sacrifício, eles estão eternamente salvos. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus estão irremediavelmente perdidos. Jesus virá, no tempo certo Ele virá. E tomara que quando Cristo voltar, você e eu, nós todos, estejamos entre aqueles que foram sensíveis à voz do Senhor. Aqueles que receberam as mensagens bíblicas com sinceridade no coração e por essas mensagens foram transformados, santificados e salvos. Lembre-se disso. A sua reação diante do Evangelho que é apresentado determina o seu destino. Tomara que seja para a vida eterna. Deus abençoe. Vamos orar juntos? Pense em Deus comigo agora. Pai, nós te glorificamos pelo Evangelho que temos tido o privilégio de conhecer. Eu te peço, Senhor, por mim e por todos que estão orando comigo agora, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Sensibiliza a nossa alma, para que nós sejamos receptivos às mensagens que temos ouvido. Que essas contribuam para a nossa salvação e santificação, e não para a nossa condenação e para o nosso endurecimento. Estamos nas tuas mãos, Senhor. Santifica-nos na verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Que mensagem maravilhosa. Aí está o X da questão em que nosso amado pastor, ele se posicionou pregando a palavra do Senhor. E aí eu pergunto, qual a sua reação, qual a sua disposição quando você ouve a palavra de Deus? Qual é a sua atitude? Você fica quebrantado? Você fica alheio? Ou você procura ser transformado por ela? Porque não podemos ficar em cima do muro, como o nosso amado pastor falou. Não precisamos morrer. O homem não precisa morrer nem ser destruído, porque Cristo já morreu por nós. E todos aqueles que o recebem, que são sensíveis à voz do Espírito Santo, são bem-aventurados e vão morar para todo sempre na glória com o Senhor. Pois Cristo está voltando para resgatar os seus escolhidos, os seus obedientes, os seus sinceros, os seus fiéis, e receberão a coroa da vida, terão o seu nome no livro da vida. Louvado seja Deus. Essa foi a proposta do Evangelho para a humanidade e para os homens. Essa é a proposta de Deus para todas as gerações, para que ninguém se perca. Mas infelizmente, a humanidade, as gerações foram se afastando do Senhor, foram dando as costas, foram se influenciando pelas coisas malignas deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. E quem está no mundo não tem nada com Deus. Quem segue o mundo não segue a Deus, pois o mundo está na contramão de Deus e Deus na contramão do mundo. Então faça a sua escolha, porque ela é feita em vida, não depois que parte. É aqui e agora. Medite nessas palavras, medite na palavra do Senhor, medite no Evangelho e tome a sua posição, tome a sua atitude, antes que seja tarde. Que Deus em Cristo nos abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus, pensem nisso, com muito amor, com muito carinho, e se deixem transformar, se deixem lavar pela palavra do Senhor, para que venha tempos de refrigério pela presença do Senhor em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe mais uma vez. Que Deus renove e restaure a sua igreja, seu povo, a sua família. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus e recebam a paz do Senhor, que excede todo entendimento.